Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 4. Esse texto muito conhecido, todos nós conhecem. Todo mundo alguma vez já teve um contato com esse texto, já ouviu ou já leu ele alguma vez. Mateus 4, a partir do 1. Aleluia. Gente, quem tem saúde frágil aí, que se o tempo mudar, adoece. Se você não adoeceu essa semana, foi um livramento de Deus para sua vida. Porque se a gente for lembrar a temperatura de segunda, terça, quarta e hoje, fazendo frio lá em casa, nós estávamos de meia, janela fechada. Né? Graças a Deus. Pelo menos refrescou. Que bom. Vamos ler, a partir do 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu resplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Oh, aleluia! Esse é o tipo da mensagem, né? Porque palavra, mensagem, temática, muitas das vezes, tem aquela coisa, né? Serve para um, não serve para outro. De repente você vem, não é a realidade da sua vida naquele momento que você está vivendo, mas te edificou, você aprendeu. Outras vezes você vem, o assunto que está sendo pregado é exatamente o que você está vivendo. Acontece isso com as pregações, certo? Essa aqui de hoje não, é para todo mundo. Das criancinhas que estavam aqui aos mais velhos, todos nós, uma vez aceitou Jesus, quer andar com o Senhor, precisa saber e precisa aprender a lidar com as tentações. O nosso mestre Jesus fez isso muito bem e nos deixou como exemplo. E o mundo, eu não sei se vocês reparou, o mundo, música, filme, novela, série, as conversas das pessoas, a própria sociedade tem uma inclinação para uma ideia de que, não, tentação é praticamente um negócio que não dá para resistir. Não dá. A gente vai sucumbir. Então, tipo assim, parece que o mundo quer passar para a gente, assim, ó, moço, para que você vai lutar com uma coisa que você não sabe, no final você vai perder? Então, eu preferi perder de WO, não entrar para jogar. Para que lutar contra a tentação, senhor? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O mundo, nessas horas, até versículo, fala com a gente. A carne é fraca. Mas o Senhor, essa noite, quer nos mostrar que Ele venceu e Ele nos empodera para nós vencermos também as tentações. Se não desse para vencer, gente, Jesus tinha falado para aquela mulher, pega em adultério, mentira. Porque aquela mulher, quando Jesus... Depois do fato ocorrido, Jesus vira para ela e fala assim: vá e não peques mais. Se não, era para aquela mulher olhar para Jesus e falar assim: não, exagerou, hein? Ué, não pecar mais. Como assim? Então Jesus mentiu naquela hora. Então, ou seja, há possibilidade, minha e sua, em viver uma vida de santidade. Lutar só. Lutar. Ninguém está falando de perfeição aqui não, mas nós estamos falando de lutar. Acordar de manhã e falar, passar o dia todo sendo tentado, mas no final do dia deitar a cabeça no travesseiro e falar assim: hoje eu venci, e amanhã? Não sei, eu não sei, mas hoje eu venci. E dia após dia, a gente lutando contra as tentações, a gente vencendo as tentações, porque se você for olhar, a tentação ela vem antes do pecado original.
de Adão e Eva no jardim. Antes de Eva comer do fruto e dar ao seu marido, veio a tentação. Ela foi tentada primeiro. Então a tentação, ela vem primeiro do que realmente até o pecado. Se a gente fosse fazer uma pregação sobre o pecado e as suas consequências, nós teríamos que começar por tentação, que são as tentações que nos levam para esse lugar. E como eu disse, todos passamos por isso. E o Senhor aqui não quer botar o dedo na cara de ninguém e falar, pá. Eu sei que muitas vezes você aí, na sua mente, no seu coração, você está lembrando de alguma coisa que você faz e você está sucumbindo às tentações, mas isso é o Espírito Santo tratando com o Senhor está querendo te colocar num lugar que você mesmo gostaria de estar. Tem coisas aqui que às vezes você está fazendo, que você não gostaria de fazer, mas muitas vezes você já se entregou, e o Senhor quer te dar essa força hoje. O Senhor quer injetar essa dose de força dentro de você, porque a vida é assim, gente. Parece que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, as tentações aumentam, as lutas aumentam. Entrou na igreja, no outro dia a pessoa liga, pastor, estava trabalhando, mandaram embora. Já aconteceu. A pessoa falar que vai bater, ela não termina de usar, e as tentações já vêm na vida da pessoa. A pessoa falou assim, pastor, eu quero bater, não completa não, por favor. Dá vontade de falar para a pessoa, não completa, filha, senão as coisas vão começar a engrossar para o seu lado. Porque a realidade do texto que nós lemos é exatamente essa. Jesus, seus 30 anos, é batizado no Jordão, aquela cena linda, maravilhosa, que a gente já conhece. João anunciando a vinda de Cristo, João anunciando que ele era o precursor, ele não era o Cristo, mas ele estava anunciando um que era mais poderoso do que ele, que batizaria com água e com o Espírito Santo. E vem Jesus ali a ser batizado no Jordão, e ele aponta, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado por João e o Espírito Santo desce do céu como uma forma corpórea de uma pomba e vem sobre Jesus, e uma voz do alto diz, esse é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho prazer. Nessa hora, nessa cena linda, maravilhosa, já muda. Desse momento, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado, conduzido pelo Espírito a ser tentado. E ser cheio do Espírito Santo, muitas das vezes, ou ter o Espírito Santo, não nos tira dessa categoria de pessoas que vão ser tentadas. Um exemplo é Sansão. Sansão era um homem extremamente tentado a casar com outras mulheres, a tocar em cadáveres, a beber vinho, coisa que ele não podia fazer, mas era um homem que tinha o Espírito Santo. E a gente precisa entender o seguinte, que depois das tentações, depois das provas, tem capacitação de Deus para a nossa vida, tem unção de Deus para a nossa vida. Depois de vencer as tentações e lutas, tem vitória na frente. Então a gente precisa entender isso. O que é que o final do texto? A gente já pode começar a introdução olhando para o final. O texto diz que depois de passar tudo isso, os anjos vieram e o serviram. Então assim, tem vitória para a gente. Então é algo que a gente não pode descartar. Porque as tentações nos traz, quando a gente sucumbe às tentações, a impressão que dá, não é que Deus riscou seu nome do livro da vida. Não, se você está pensando sobre isso, eu te digo não. Não é assim que as coisas funcionam. Você caiu em tentação, Deus vai lá e fala assim, você não é filho mais, você não é amado mais, e seu nome está aqui, qual é o seu nome? Corta aqui seu nome. Não é assim que as coisas funcionam. Você continua sendo amado por Deus, você continua sendo filho de Deus, mas a impressão que dá é que a gente vai para o final da fila, não dá? Parece que Jesus fala, você estava chegando na hora. Você não vai sair da fila, mas você vai para o final da fila. É essa a impressão que dá no coração da gente. Então a gente precisa se atentar nisso. Mas é preciso entender primeiro o que é tentação. Tem 2 textos na Bíblia que nos ajudam a entender sobre o que é tentação. O primeiro é de 1 Coríntios 10, 13a, não precisa abrir. Eu vou ler para vocês. Não sobreveio a vocês tentação que não fossem comum aos homens. Não veio tentação sobre vós que não fosse de origem humana, diz algumas versões. Então, a tentação, ela tem origem em nós. Vamos reforçar isso com mais um texto, Tiago 1,14. Diz assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja,
As tentações já estão dentro de nós. A matéria-prima que Satanás usa já está dentro de nós. Na nossa condição de homem caído, já está dentro de nós. Então Satanás só usa aquilo que já está dentro de nós. Então a tentação não é algo sobrenatural no sentido de você não ir inclinado para aquilo, mas de repente veio algo e você começou a perceber. Não, Satanás já sabe quais são as suas tendências, o que cada um de nós, porque isso é muito particular, o que pode te tentar ser uma dificuldade na sua vida não pode ser para mim e vice-versa. Mas ele trabalha com isso. E é preciso entender também que Deus permite, não é a vontade. Não é a vontade absoluta de Deus, mas permissiva. Deus permite que nós sejamos tentados. O próprio texto que a gente leu nos indica isso. Deus não, Tiago diz que Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Então, Deus não vai nos tentar, mas ele permite que a gente seja tentado. A Bíblia diz que Jesus foi levado, o texto que a gente leu, né? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Então, existe um propósito, houve um propósito em Jesus ser tentado no deserto. Esse propósito era fazer um contraste do primeiro Adão com o segundo. Se Adão falhou no jardim, o novo Adão, o segundo Adão, triunfou no deserto. Então esse é o contraste que o evangelista quer escrever. Se o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou. O segundo Adão triunfou. E se somos tentados, existe um propósito para nós. De crescer. De crescimento. A tentação te leva ao crescimento. A tentação te leva ao crescimento. Sim, claro. Principalmente para as próximas etapas. É muito bom quando você vence algo, uma etapa na sua vida, algo que você tem muita dificuldade, isso nos faz o quê? Olhar para a próxima etapa com um olhar um pouco mais encorajador, um pouco mais de fé. Se você superou uma fase da sua vida, você olha e fala assim, opa, a próxima também tem. Então dá para fazer de novo. O problema que nós, como cristãos, é que nós puxamos o freio de mão. Em algum momento, gente, na caminhada cristã, todos nós fazemos isso. Puxamos o freio de mão um pouco. Ah, tá bom, até aqui tá bom. Ah, não vou crescer mais não. Ah, tá bom, já abandonei as paradas lá, isso aqui quase não conta não, boca. Conta? Claro que conta. Então, se você superou lá atrás, se Deus te deu força para você vencer as suas primeiras tentações, as lutas, as dificuldades, Ele pode fazer de novo. É só pedir de novo, é só buscar de novo, é só ter a consciência de novo, é só se arrepender de novo. Deus está aqui para fazer de novo, novas todas as coisas. Outra coisa que a gente precisa entender, mas Deus não permite que a gente passe alguma dificuldade, que a gente não consiga. Então essa história de, não dá, mentira, dá. Dá para a gente vencer as tentações. 1 Coríntios 10, 13, na parte B, diz assim, e Deus é fiel. Olha como é que o texto começa. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Gente, esse é o tipo de texto que dificulta para o pregador, porque não tem nada para explicar. Se você tentar explicar, às vezes você pode complicar o que já está extremamente explicado. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas claro que é isso. Então nós não temos desculpa. Segundo a Bíblia, nós não temos desculpa para Deus. Nós podemos falar com o Senhor assim, Senhor, é muito difícil, mas a gente olhar para si mesmo, olhar para as circunstâncias, olhar para o gigante e falar assim, não dá, a gente não pode fazer isso. Verdade ou não, gente? Aí o texto continua, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, veja bem, a tentação, Satanás usando o que já está dentro de nós. Deus fala, mas mesmo assim, o que já está dentro de vocês não vai ser um fardo que vocês não consigam carregar. Porque é muito difícil, mas mesmo sendo difícil, e mesmo eu falando para vocês que dá para suportar, eu mesmo providencio uma forma de vocês escorregar, de vocês saírem fora dessas lutas, dessas dificuldades, dessas tentações que muitas vezes têm parado a nossa vida, têm paralisado a nossa vida. Muitas das vezes não são
coisas grandes que estão atrapalhando a nossa vida. É coisa pequena só. A vida é feita muitas das vezes de pequenas decisões, de pequenos atos. Muitas das vezes, muitos de nós já nos rendemos ao senhorio de Cristo. Falamos que você é o Senhor. Não tem outro Deus além do Senhor. Tu és o Senhor me salvará e eu quero morar com o Senhor eternamente. Tudo bem. Glória a Deus. Esse é o primeiro passo. Mas os próximos passos agora são passos muitas das vezes que são menores do que esse primeiro que você deu. Milagres, gente, na vida da gente, muitas das vezes, não são alcançados, resultados, milagres, não por muitas das vezes atitudes assim, drásticas, dramáticas. Eu lembro da mulher do fluxo de sangue. O texto, em Lucas 8 não vai dizer, mas em Mateus 5 diz que a mulher pensa consigo mesmo, se tão somente eu tocar nas suas vestes. Se tão somente, eu não estou diminuindo o ato da mulher, o próprio texto está falando que é simplesmente tocar. A história da mulher do fluxo de sangue acontece quando Jesus está indo para a casa de Jairo, ressuscitar a filha dele que estava morta. E naquele caminho, a mulher, a multidão seguindo Jesus, sabe? Jairo tinha acabado de acontecer, Jairo tinha se ajoelhado, lançado aos pés de Jesus, clamado ao Senhor, falando, Senhor, ressuscita a minha filha. Mas naquele momento, uma mulher com simplicidade, gente, se tão somente eu tocar, ela pensou consigo mesma, não precisa. Ele é tão poderoso que não precisa eu parar ele, não precisa eu subir numa árvore e gritar, não precisa, se eu só tocar nele. Na verdade, muitas vezes está faltando esse ato na nossa vida. De repente são as tentações. Se você vencer essas tentações que estão paralisando sua vida, seu casamento, seu ministério, suas coisas, suas finanças, eu não sei o que tem adoecido essas áreas da sua vida, mas muitas das vezes são as tentações que a gente está sucumbindo. Deus não permite que a gente seja tentado, para que a gente cresça. O texto diz em Mateus 3, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, até aqui está. A palavra diz o seguinte, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo se aproximou dele. Depois de ele jejuar, depois de ele estar vulnerável, depois de ele estar fragilizado, no deserto, solidão, deserto na Bíblia significa solidão, escassez, falta de recurso, nesse momento, o diabo se aproxima. Todo mundo conhece aquele texto, né? Todo mundo. Sejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Um momento de fragilidade. É na hora que a gente se afasta da comunhão. É nas crises no casamento. É quando nos falta dinheiro. Eu estou falando aqui, nos falta dinheiro para as coisas mais básicas da vida. Para você poder manter aqui suas contas, para você poder, no sentido existencial, de você manter suas coisas, fazer uma compra para dentro de casa. E muitas das vezes, quando começa a faltar dinheiro nessa área, quando vem as crises no casamento, quando vem as crises emocionais, que hoje é algo que a gente precisa lidar com as doenças da mente, as doenças do coração, ansiedade, tristeza excessiva, síndromes do pânico, é nessa hora que o inimigo se aproxima. É nessa hora. Ele fez isso com Jesus, ele não vai fazer com nós por causa de quê? O que nos leva a pensar que Satanás vai olhar para mim, vai olhar para você e falar assim, ele não. Nós se levantamos, eu me levantei contra o Filho de Deus, mas contra Jesus Cristo de Nazaré, mas contra Elvis, não. Gente, inocência, né? A gente pensar isso. E a gente precisa entender que é nesse momento que ele se aproxima. E ele se aproxima trazendo dúvidas. Se és filho de Deus. Ele coloca em xeque logo isso. Se és filho de Deus. Se és filho de Deus. A estratégia de Satanás é a mesma desde o Éden. Desde o Éden. Dona Eva, a senhora não quer comer daquele fruto ali, não? Não, você é doido? Deus falou que não pode, não. Rapaz, com sal, hein? Se Eva fosse mineira, né?
Se Eva fosse mineira, ele ia falar. Se Satanás, né, e Eva fosse de Minas, ia falar assim, pensa aquilo ali com sal, um salzinho, ia ser da hora. Aí Eva começa a olhar para aquilo, a tentação, e a tentação vem. E Eva diz para Satanás, olha, não, se eu comer aquilo eu vou morrer. Ele diz, certamente não morrerás. Ele começa a colocar em dúvida aquilo que já está estabelecido. Uma das coisas que está estabelecido, você aceitou Deus como Salvador? Todos aqueles quanto receberam, deram o direito de serem chamados filhos de Deus. Você recebeu? Você é filho de Deus, moço. Eu estou afastado, eu estou meio frio na fé, mas é filho. Filho frio, o filho esfria? Esfria. O filho pródigo, ele dá uma afastada? Ele dá uma afastada. Ele deixou de ser filho? Não, você é filho. Mas o que ele começa a colocar as dúvidas em nós? Se és filho de Deus. Você recebeu Jesus como Salvador? Você é filho de Deus, querido. Você é filho de Deus. Deus te ama, você é amado do Senhor, você é amada do Senhor e você é filho, filha de Deus. Então a primeira coisa é trazer dúvida. Ele quer colocar dúvida em nossa mente, da nossa identidade. E ele continua dizendo assim, manda que transforme pedra em pão. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Transformar pedra em pão poderia significar o sobrenatural de Deus a benefício próprio. Ao benefício próprio. Transformar, Jesus usar o seu poder, ele poderia, gente, transformar aquelas pedras em pão ali, sim ou não? 5 pães para mais de 2.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, eu acho que ele poderia transformar umas pedrinhas ali em pão. O homem tinha poder suficiente para isso. Mas ele sucumbir ao pedido, à tentação de Satanás, ele poderia estar usando o seu poder para benefício próprio. E quando a gente usa a palavra poder, e quando a gente olha para a igreja, a gente olha para a Bíblia, o que a gente lembra? Quando Jesus diz para os discípulos, não saiam de Samaria, não saiam daqui, porque vocês vão serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra, e recebereis poder. Poder do alto, poder do Espírito Santo, carismas, dons. Dons, isso é poder de Deus para os servos dele, mas só tem um problema, é para uso da igreja. Então, um cenário que nos mostra hoje em dia, que usar poder de Deus não para benefício próprio, é a partir dos dons. É difícil a gente imaginar quantas pessoas hoje querem dons espirituais, profetizar, dons de cura, para benefício próprio, e quantos não usam isso? Quantas igrejas que a gente não vê, que o profeta usa do seu dom a qual Deus deu ele, para edificação do corpo de Cristo, para benefício próprio? Jesus não é esses pastorzinhos meio pataca não, gente. Jesus falou, eu vou usar o meu poder para o meu benefício? Para eu comer pedra? Para eu comer pão? Transformar pedra em comer pão? Você é doido, rapaz. Jesus não está no nível desses homens malucos aí, não, que usa do poder de Deus para benefício próprio. Uma vida cristã é sempre pensada no outro, gente, não em si próprio. É pensando no outro e num todo. É num outro. A vida cristã é no outro. É sacrificar pelo outro. Porque o nosso Senhor nos ensinou isso. Ele nos sacrificou pelo outro. Por nós. Ele se entregou por nós. E o que a igreja faz? Se sacrifica pelo outro. E pelo um todo. A gente pensa pelo um todo e pelo outro. A mensagem de hoje, por exemplo. A mensagem de hoje está aqui, preparada a mensagem de hoje. Não preguei hoje por compadecer, às vezes, de uma pessoa que eu penso num todo. O Senhor falou, você quer, né, filho? A pregação ficou boa, mas não. Não é em você. Mensagem legal, rapaz. Sabe? O Espírito Santo foi iluminando a mente, foi trazendo aqui. No finalzinho, Thaís estava lavando roupa lá no fundo, eu cheguei para ela assim e falei, Thaís, lembra da mensagem que eu falei que você não dá, não, pode ferir o coração de alguém, pode machucar o coração de alguém. Aí voltei para minha cadeira e falei, Jesus, isso aqui pode ser uma carta, a incluir no cânon. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma carta para incluir. Não tem os hebreus, os romanos, os aeronautas, pode incluir no cânon. Isso aqui, meu Deus, o que é isso? Jesus falou, ficou muito bom, mas você tem que pensar no outro e num todo. É isso que Jesus fazia. Não era para benefício próprio.
Transformar em pedra em pão seria trocar algo imediato por uma provisão eterna. Poderia ser também. Se era usar o poder, se era usar algo a benefício próprio, transformar a pedra em pão seria perder aquilo que é eterno por algo passageiro. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele pensou na sua necessidade no momento. Ele sucumbiu, ele se entregou à sua necessidade, mas o que ele estava? Estava com fome. E ele se entregou, perdeu sua primogenitura pela necessidade no momento. Uma das nossas maiores tentações é nos deixar ser levados pelas nossas necessidades do momento. A gente erra nessa parte. A gente está triste, a gente cai, sucumbe às tentações, porque a gente está triste. Uma necessidade do momento ali. A gente está com raiva, a gente se ira, a gente se fala o que não deve falar, faz o que não deve fazer por uma necessidade do momento, pela circunstância do momento. A gente está com fome? Eu já falei com vocês, né, que eu com fome é minha luta, irmão. Eu com fome, se uma pessoa vier precisando de Jesus e eu tiver com fome, vai ser assim, você vai para o inferno para cima. Não, você vai queimar, irmão, porque é a necessidade do momento, às vezes falando mais alto do que algo eterno e duradouro, de algo de maior valor. Então a gente precisa pensar muito bem se a necessidade nossa do momento, se as dificuldades que estamos passando agora, vale a pena a gente perder uma vida eterna, faz a gente perder a comunhão com os irmãos, faz a gente perder a comunhão com Cristo por causa de algo da agora, por causa de uma luta que a gente está passando agora. Ai, pastor, que eu estou sem dinheiro. Bem-vindo, irmão, ao clube dos sem dinheiros. Quer ouvir minha história? Eu posso fazer uma biografia para você. O que é viver sem dinheiro? Passo 1, sorria. Passo 2, ore. Nós pode fazer um tutorial para você. Falta de dinheiro não é um problema. Jesus enfatiza também, nessa parte, a alimentação espiritual. A alimentação espiritual, ela excede a alimentação do corpo. Jesus falou, é mais importante se alimentar da palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou que o que você come como alimento é menos importante do que você ouve de mim. O que você ouve de mim, o que tem na palavra de Deus, na Bíblia, é mais importante do que o alimento que você come. Porque o alimento mantém o seu corpo vivo. A palavra de Deus mantém o teu espírito vivo. Aleluia. Se você deixar de comer, você pode vir a se desfalecer e até morrer. Mas no abrir e fechar dos olhos, você vai encontrar com o Senhor. Agora, com o seu corpo alimentado, sem a palavra de Deus, irmãos, quando você abrir e fechar os olhos, você vai estar no lugar... Quem lembra segunda-feira? Calor. Vai estar um pouco mais... onde o fogo não se apaga e o verme não morre. E continua. Levou a um lugar mais alto do templo e lhe disse, pula, joga-te daqui para baixo. Satanás usa salmos, gente. Salmos 91, 11 e 12. Ele diz isso para Jesus, lança-te daqui para baixo, e ele vai e cita salmos. Ele diz assim, ó, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. Isso, eu gostaria de... Coloca aqui, gente, fazendo favor. O 5, 4, 5. 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículo 5 e 6. Queria que vocês acompanhassem aqui, para vocês verem a malandragem de Satanás. Ô homem sem vergonha. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o nas partes mais altas do templo e lhe disse... Está vendo que abre aspas? Aqui ele começa a citar, Satanás começa a citar Salmos 91, 11 e 12. Ele diz assim, ó, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, abre aspas, ele dará ordem a seus anjos, isso aqui é Salmos 91, 12. Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Pastor Satanás... pregando para Jesus, ele falou assim, ó, se é filho de Deus, lança daqui para baixo. Lança daqui para baixo e dá a ordem aos seus anjos. Aí ele vai e cita Salmo 91. Só tem um problema, ele não cita o texto todo.
ele esquece de colocar embaixo, pode voltar, por favor. Tropece, está aqui, ó. Eu vou ler o texto da forma certa para vocês. Ele dará a ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em todos os seus caminhos. Você pode consultar Salmos 91, 12. Satanás omite em todos os teus caminhos. Ou seja, ele não aplica o texto da forma certa. Ali não é uma demonstração de poder. Ele queria que Jesus usasse demonstração de poder, exibicionismo. Lança-te daqui, só, para que os anjos venham todos e te pegam. E cita Salmos 91, como Salmos 91 fosse a ideia de demonstração, mas não é. É em todos os seus caminhos. O Senhor te guardará em todos os seus caminhos. Aonde você for, aonde você entrar, não tem nada disso de ficar pulando de lugar e ficar pedindo os anjos para segurar, não. E Jesus cita Deuteronômio 6,16, não põe à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Jesus é um bom exegeta, pregador? Eu acho que é, né? Satanás, muitas das vezes eu já ouvi algumas pessoas falando assim, mas aquela igreja lá está pregando, tem uns trem errado lá, mas deixa. Fulano de tal está pregando, mas é bom que pregue, pelo menos está pregando. Não. Palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo. É distorcida, é omitida detalhes que mudam tudo. E é isso que ele faz aqui. Satanás usa exatamente a estratégia, a exegese de muitos pregadores e falsos profetas nos dias de hoje. Omite partes do texto que mudaria o contexto todo, mas em favor da sua narrativa, eles omitem, distorce e muda. Ali ele queria que Jesus se entregasse à concupiscência da vida, soberba da vida, demonstração de poder. Ou seja, ele falou para Jesus assim, em outras palavras, mostra quem você é agora, Jesus. Vai, 1, 2, 3 e mostra quem você é. Mostra o poder que você tem. Trazendo para os nossos dias de hoje, mostra o tanto que você canta, só. Mostra o tanto que você prega. Mostra o tanto que você tem dinheiro. Mostra o tanto que você fala bem. Mostra quem você é, só. Demonstre poder. E sobre essa tentação que muitas das vezes a gente cai. Ministerialmente nem se fala. O altar do Senhor das igrejas hoje tem sido uma demonstração, um show, um espetáculo de quem faz um pouco mais melhor. Quem canta um pouco mais. O Thaís estava vindo ali agora. Eu falei, Thaís, cantamos. Pensa um país que tem gente talentosíssima. Não é gente para adorar. Gente para adorar de verdade, rasgar seu coração diante de Deus é pouco. Gente para pregar, tem demais da conta. Mas gente para ter coragem de expor as escrituras de uma forma seca, sem graça. Porque, gente, o evangelho de Deus muitas vezes é assim, sabia? Seco. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus resume, não sei quantos mandamentos. Eu fico imaginando aquele escriba olhando para Jesus falando assim, só? Não tem mais nada para herdar a vida eterna? Só Moisés criou mais de 600 leis, 600 mandamentos, fora a Torá, fora os 10 mandamentos, fora as leis cerimoniais, as leis de festas, de impureza. Você vem falar comigo que é só essas duas? O evangelho de Deus é assim. Não tem um objeto, não tem o copo d'água. Vou orar aqui no copo d'água, não tem. Não adianta, não tem. A gente criar elementos físicos para tentar conectar a pessoa com Deus. É fé. Fé é crer, basta crer. Aquele que crê no Filho de Deus já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É crer. Crer somente e verás a glória de Deus. É crer. Não tem uma rosa, não tem. Então, meu irmão, muitas das vezes para vir, você vai ter que ter coragem, porque você vai ter que falar só a verdade e sair de cena. Não tem demonstração de poder. Muitas vezes, na hora que o ministro vai cantar, vai louvar, ele vai desafinar, moço. Ele vai desafinar, porque tem as emoções ali. Aquilo começa a falar do Senhor, aquilo começa a mexer com ele. Daqui a pouco o que ensaiou já muda, ele emenda outra música no meio, que veio ali na hora, o Espírito vai conduzir nele. Ele vai, não tem técnica, não tem nada. A gente precisa menos palco. Jesus não fez a vida dele um palco. Ao contrário, Jesus falava para muita gente aqui, ó,
não conta nada para ninguém que eu fiz. Inclusive quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele chamou todo mundo e falou assim, legal, né? Mas vem cá, não conta nada para ninguém. Jesus era desse. Jesus em Mateus 5, Jesus pregando, Jesus curando, e a Bíblia fala que eles levavam muitos doentes, Jesus exageradamente curando as pessoas. Jesus falando assim, vai fazendo fila, gente, e curando, e curando, e curando. Na hora que começou a juntar a gente demais, Jesus, saiu fora. A ponto dos discípulos encontrar ele orando e falar assim, Jesus, cara, na hora que nós bate 1 milhão de seguidores, você sai fora, velho. Sabe? Na hora que nós conseguimos, na hora que nós começa a fechar contrato, 1 milhão de seguidor, na hora que os convites para pregar nas grandes igrejas chegam, só vai sair fora. Jesus, nada, eu não estou nem aí para esse trem, não. São as tentações da vida. Em algum lugar, em alguma área da nossa vida, nós somos sucumbidos a ir por esse lado. Com dinheiro, demonstração de poder, tentando ser essa disputa, às vezes, subliminar, tentando ser um pouco melhor que o outro. Nós precisamos imitar um pouco mais de Jesus nessa parte. Quando você usa o dom de Deus para benefício próprio e não para a glória dele, você está tentando a Deus. É o que Jesus respondeu. Não tentarás o Senhor, não põe à prova o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu usar o meu poder, eu usar aquilo que Deus me deu para benefício próprio, é tentar a Deus. A ideia, gente, é Satanás quer nos erguer. Satanás quer te levantar, só. Satanás quer te deixar com o ego bem inchado, assim, bem inflado. Satanás quer te colocar lá em cima, com sua autoestima lá em cima, para depois te derrubar. Para depois te dar uma rasteira. Eu lembro de um pastor, o primeiro pastor que Deus me deu, colocou na minha vida, ele falava assim, Satanás, ele te coloca na coleira e ele vai te deixando você ir. Aquelas coleiras que vai longe, sabe? Ele deixa você ir. Um belo dia ele trava e ele te puxa de novo. Quando você acha que você está indo bem. Então, Satanás, ele faz isso com a nossa vida. Ele deixa você erguer. Deixa você ficar bem soberbo mesmo. Deixa você achar que é o tal. Depois a rasteira vem. Agora, Jesus é o contrário. Jesus quer te derrubar primeiro. Quer te quebrar primeiro. Quer te amassar para depois te levantar. Essa é a ordem de Jesus. Quando você aceita Jesus, meu menino, é momento de quebradeira. Quebra a minha vida e me faça de novo. Nessa ideia do oleiro, não dá para reformar o vaso, tem que quebrar. Então Jesus nos quebra, Jesus nos muda, coloca um novo pensamento em nós, um jeito de enxergar a vida. Você começa a olhar para a vida com os óculos de Jesus, com humildade, sendo compassivo, sendo generoso, estende a mão, amigo, paciente. Jesus começa, moço, te amassar. Você que não ligava para ninguém, você era tentado, muitas das vezes, o que muita gente eu acho que é um dos deuses desse século agora, é o egoísmo, viver para si. Já reparou que as pessoas hoje, a tendência é o meu padrão de vida, são os meus desejos? Até o mercado imobiliário hoje investe muito mais em imóveis para uma pessoa só. Ninguém quer saber de ninguém mais não, gente. Casar, falando com esses jovens hoje para casar, você está xingando eles. Cara, não, aí quando casa, eles já se acham assim, de uma casta superior. Fala para ter filho. Não, que vai atrapalhar a minha vida, que eu tenho ainda que... Não ter filho, gente, essa geração de hoje, quando ela diz, eu não quero ter filhos, é egoísmo. Quer viver para si. Casou. Aí quer viver para si. Não, quero viajar, quero conhecer o mundo, quero não sei o quê. Quer nada, só. É que você não tem coragem de se entregar pelo outro. Que filho não é igual pet, não. Pet você tranca dentro de casa e vai. E vai passear. Põe um self-serve lá sem balança para ele, põe um saco de ração arrumado lá. Eu fazia isso quando eu viajava. Hoje tem hotel. Mas antigamente botava uns 20 litros de água lá e se vira com isso aí. Não bebe tudo de uma vez, não. E quando você chegava, ele tinha derrubado a vasilha. Que estava até assim, você botava água assim, ele pulava na sua mão para beber água. Mas cachorro dá para fazer isso, com menino dá? Para trancar e viajar? Menino reclama, cachorro acorda de noite, cachorro reclama da comida. Então é a ideia dessa solidão. Então a gente precisa nos entender que é o outro. Jesus quer nos erguer. Jesus quer nos erguer. E Satanás, para fechar essa parte, Satanás, ele nos ataca, gente, dentro do nosso mundo, sabia?
dentro da nossa realidade.